Os irmãos podem se assentar. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Saudações em Cristo à nossa amada igreja querida, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que está aqui apresentada diante do Senhor, santa, gloriosa, porque Ele fez isso por nós, Ele tem nos santificado, e que a graça dEle continue conosco, que a bendita unção do Espírito continue falando e se movendo entre nós nesta noite. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Já quero aproveitar a oportunidade e dar boas-vindas aos nossos visitantes, você que nos visita pela primeira vez, ou já está com a gente pela segunda, terceira vez, continue com a gente, continue seguindo as nossas redes sociais, as nossas mídias, YouTube, Instagram, Facebook, continue conhecendo a Igreja do Senhor que está avançando, que é um sinal do reino de Deus, um sinal alegre, contagiante, por onde nós estamos passando. Deus está fazendo milagres, Deus está operando transformações, Deus está se movendo entre nós. Não perca tudo aquilo que o Senhor está fazendo, faça parte da sua igreja triunfante, uma igreja que cresce, uma igreja que, com a graça e o poder de Deus, com a autoridade que Ele nos dá, e é sobre isso um pouquinho que nós começamos a falar com a igreja quinta-feira passada, e eu quero te chamar a atenção para que você seja lembrado. Para alguns de nós, conhecer pela primeira vez, para outros um despertamento daquilo que já é uma realidade, mas talvez a frieza espiritual, o distanciamento, a falta de convicção, tirou de você a autoridade e o poder espiritual. E eu queria te chamar a atenção dos versos 19 e 20 de Lucas capítulo 10. O contexto aqui é quando o Senhor Jesus ele envia os 72 discípulos, assim como o Senhor Jesus no seu ministério, ele enviou aos 12, ele enviou alguns dos discípulos especificamente, aqui ele enviou a 72 discípulos, assim como ele enviou na grande comissão, no final da sua vida, da sua passagem por aqui, depois da sua ressurreição, ele ordenou a todos nós, a todos, a grande comissão de irem e proclamarem o Evangelho, de batizarem os pecadores que vão se arrependendo, e nos acompanhariam sinais de poder, de autoridade, de expulsar demônios, de curar enfermos, de libertar os cativos, de destravar os corações fechados ou quebrar corações endurecidos, de pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões, que é uma alusão à luta espiritual que nós travamos, a libertação das maldições, o trazer reconciliação de vidas, transformando pessoas, pecadores, segundo a redenção e salvação que há em Jesus. E aí os 12... os 72 que foram enviados, quando eles voltam com um surpreendimento, eles voltam com uma surpresa, como que se tivesse caído o mundo, como que se eles tivessem descoberto a roda. E Jesus ele disse assim, mas não foi isso que eu disse para vocês? Que eu vos daria poder? Eu disse a vocês não precisavam ir inclusive com aljava, com mochila, nem com uma segunda sandália. Eu estaria com vocês, ia suprir vocês, ia encher vocês de poder e autoridade. Veja comigo nos versos 19 e 20. Essa é a resposta diante da surpresa dos discípulos, que fizeram tudo o que o Senhor ordenou que eles fizessem. E Jesus diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causaria ou lhes causará dano. Versículo 20, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem, mas alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Amém? O Senhor Jesus disse, antes da última ordenação, para que fôssemos e pregássemos até os confins da terra, Ele disse, eu recebi do Pai toda a autoridade nos céus
e na terra, portanto vão. Volta para o versículo 19. Eu lhes dei autoridade, disse o Senhor Jesus. Pai eterno, fala conosco e desperta, traz conscientização, engajamento do teu povo, quanto a uma autoridade que já nos foi delegada. O Senhor já liberou sobre nós poder espiritual, e não deveríamos nem ficarmos surpresos dos resultados da nossa fé depositadas em Cristo Jesus. Fala conosco, e que os nossos irmãos, amigos, sejam eles estando entre nós, incrédulos ou não, que todos se voltem com o coração, como a irmã Berê disse, com o coração todo voltado para Ti. E o Senhor vai falar, e sairemos daqui, e queremos sair convictos de um poder que o Senhor nos deu. E nós precisamos usá-lo. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amado, você se sente como se estivesse numa guerra espiritual? Se sim, ok, amém, é exatamente isso. Se não, cuidado, preocupe, você está enxergando muito mal a perspectiva da vida. Você se sente preparado para lutar a batalha da fé? Você se sente convicto de que Deus te chamou? E que esse não é um chamado apenas para os oficiais da igreja, a liderança espiritual da igreja, que trava batalhas espirituais diárias, porque nós somos os mais vulneráveis diante da batalha, nós que estamos à frente. Mas não é só nossa essa luta, é minha e sua, é nossa essa batalha. O que Pedro disse em sua carta? Vocês, porém, são geração eleita. Vocês, nós somos, coletivamente como igreja, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciarem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos. E esse sacerdócio real, a partir do momento que você creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, e foi liberada sobre você a autoridade para que você pregue em nome de Jesus, amém? Para que você expulse demônios em nome de Jesus, amém? Para que você liberte pessoas em nome de Jesus. Destrave, quebre corações endurecidos, enrijecidos e escravizados pelo pecado e pelo próprio Satanás, na sua própria vida, na sua família e na sua vizinhança. E saiba, em Cristo Jesus, nós somos conduzidos já vitoriosamente nele. Nós já fomos, nós já somos e estaremos convictos de toda a graça e vitória, pois quem está em Cristo, Deus o conduz triunfantemente. Ele já venceu na cruz toda a obra do maligno. Ele já venceu na cruz toda a obra de Satanás. Ele já venceu na cruz e na ressurreição dentre os mortos toda e qualquer batalha do cristão. Ele já venceu. Nós precisamos compreender e saber lidar com as estratégias dessa guerra espiritual. Ou nós vamos travar essa batalha na força do homem, ou enfrentaremos com as armas de Deus. E como eu tenho aprendido, eu não sei se você assistiu o filme Quarto da Batalha, é assim que diz o nome do filme? Quarto de oração, quarto de guerra. Foi muito legal quando aquela senhorinha orientando uma mulher que estava à beira do divórcio, já lutando com crises no casamento, e ela convenceu aquela mulher a dizer assim: olha, você está usando as armas erradas para tentar restaurar o seu casamento. Deus quer fazer a parte mais difícil, cabe a você a parte mais fácil, que é apenas dobrar o seu joelho e orar e travar a verdadeira batalha espiritual que vai restaurar e salvar o seu casamento. No entanto, você não vai se apropriar da autoridade que foi dada sobre o crente para vencer as batalhas espirituais, se você não lutá-las espiritualmente, se você estiver em pecado, frio espiritualmente. Você precisa conquistar essa credibilidade, essa autoridade que já foi deliberada para você, como disse o pastor Luciano Subirá. A intimidade com Deus, que leva à santidade, que traz a você a autoridade. Amém?
Você precisa buscar intimidade com Deus, que te leva para a santidade, que te traz a autoridade. E essa autoridade foi dada, esse poder foi dado a nós. Receberão sobre vós o Espírito Santo, receberão sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão poder para testemunharem, para viverem a fé, para lutarem as batalhas do dia a dia. Agora nós precisamos entender as táticas corretas. Nós precisamos compreender quais são as estratégias. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é sujo, ele está a 1000 anos-luz na nossa frente, não na frente do Senhor. Mas nós que somos vulneráveis, nós que somos humanos, Ele está na nossa frente. E somente com o braço forte do Senhor, com as estratégias que estão aqui na palavra de Deus, teremos poder deliberado sobre nós, poder, autoridade para vencer as astúcias, estratégias do maligno contra o seu povo. E como povo de Deus, nós caminhamos uma jornada de batalhas. E eu quero te chamar a atenção nessa noite a você considerar a possibilidade de que a crise que você está vivendo hoje, a luta que você está travando, as limitações que você está vivendo, os conflitos que acontecem entre nós, os medos, os anseios, o que faz palpitar o seu coração, como que se ele fosse sair pela boca, situações no dia a dia, considere a possibilidade de que você está travando uma luta espiritual, e a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra hostes espirituais que estão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. O nosso inimigo, ele é invisível. Nós não podemos observá-lo, nós podemos compreender nas Escrituras como que ele atua. Satanás cria fortalezas para travar as nossas mentes. Satanás cria mentiras para nos desviar da nossa fé, esfriar o nosso coração, apagar o fogo do Espírito em nós. E há duas formas erradas do cristão encarar as lutas, as crises, as situações do dia a dia. E encarar como batalha e guerra espiritual. São dois extremos errados. O primeiro é quando recusamos acreditar que de alguma forma nós estamos inseridos numa grande batalha espiritual. Esse é o primeiro erro extremo. Duvidar que o mundo espiritual interfere nas nossas relações. Em segundo lugar, o outro extremo é atribuir tudo a Satanás. São os dois extremos. Compreendamos então como que acontece esse processo, em que muitas pessoas então acreditam que travar uma batalha é uma questão de poder. E não é. Nós não travamos um braço de ferro com Satanás. A Bíblia diz, inclusive em Judas capítulo 1, versículo 9, que o arcanjo Miguel, que tem mais autoridade do que nós, ele não acusou Satanás, ele não decretou sequer qualquer palavra de proferir juízo de maldição contra Satanás, mas ele disse que o Senhor o repreenda. A questão não é medir forças com Satanás, nas nossas lutas do dia a dia, mas um chamado a resistir. Eu e você fomos chamados a uma jornada de uma batalha, a resistir até o final. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Crê e crendo até o fim, obtendo a vitória já alcançada por Cristo Jesus na cruz e em sua ressurreição. Portanto, a palavra a nós dada é resiliência, um chamado a resistir. Ora, foi aquilo que Tiago disse na sua carta no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Submetam-se a Deus, dobre o seu joelho em oração, esta é a maior de todas as ferramentas. Considere a possibilidade, se você está obtendo derrotas no seu dia a dia, o tipo de ferramenta, o tipo de arma que você está usando na batalha da vida.
Você tem usado armas humanas, materiais? Ou você tem usado as armas espirituais? E quais são elas? O declarar da palavra e das promessas do Senhor. A oração que te coloca de joelho diante de Deus e em pé diante dos homens. A vida com Deus que te traz intimidade e piedade. E essa intimidade que leva a uma santidade que te dá autoridade. Resista às tentações. Resista ao inimigo e ele fugirá. Fique firme. E dentro dessa ideia de resistir ao diabo, resistir às astutas ciladas do inimigo, resistir ao dia mau, ficar firme, estar firme é uma repetição constante nas Escrituras. Fortalecei-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Alegrem-se no Senhor, orai a todo tempo, resisti no dia mau, estais fortes, firmes, fortalecidos na sua graça e no seu poder. E essa ideia, ela é importante por quê? Porque não cabe a nós a responsabilidade nessa luta de vencer a batalha. Essa responsabilidade é dele, não nossa, e ele já a venceu por nós. A nós cabe o quê? Resistir, firmes pela graça, em meio às lutas do dia a dia. Resistir diante das estratégias do maligno. Quais são algumas das estratégias do inimigo sobre nós? Satanás tem certos truques que se repetem na Bíblia e se repetem na história, e eu queria citar apenas 3 aqui, rapidamente. A primeira, Satanás, ele atua nos enganando. O inimigo das nossas almas, que ele está interferindo na sua vida diariamente, mesmo que você não perceba, e você está envolvido numa guerra espiritual, ele está de alguma forma produzindo engano. Jesus, quando ele está falando sobre a incredulidade, em João capítulo 8, nos versos 44 e 45, ele disse: vocês, aos incrédulos aqui, vocês pertencem ao vosso pai, que é o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a vós a verdade. E foi exatamente assim que começou a história da queda da humanidade, quando Satanás, possuindo aquela serpente, ele engana Eva diante do seu marido irresponsável que não a protegeu. E enganando a humanidade, ele continua até o fim, produzindo incredulidade, produzindo mentiras. E uma meia-verdade sempre será uma mentira completa. A verdade é verdade. E nós somos orientados pela verdade. Disse Jesus, inclusive, eu sou a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo. Então, o primeiro engano, o primeiro truque e estratégia de Satanás é sempre, de alguma forma, te conduzir aos enganos, às mentiras. E ele é bom para isso. E, por vezes, nós perdemos as batalhas porque nós somos conduzidos a essas mentiras, a essas falácias, que não conduzem à verdade, senão aos desvios da fé. Uma segunda tentativa, uma segunda estratégia de Satanás é quando ele produz tentações, que é diferente. No Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, lá João ele diz, olha, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Essa ideia de que ele engana, ele seduz. Aqui a ideia é, ele produz um engano que na sua cabeça, que no seu coração e na sua mente, ele está te seduzindo. Há versões que diz, e ele está seduzindo o mundo todo com suas tentações. Foi assim que aconteceu, de forma alusiva, quando o Senhor Jesus, antes do começo do seu ministério, ele vai para o deserto, ele fica sem comer por 40 dias e 40 noites,
E o texto diz que no último dia, no 40º dia, ele teve fome. E aí entra Satanás. E ele diz, olha, transforma aquela pedra em pão, tu não és o Filho de Deus. E nesse sentido, uma das estratégias de Satanás nessa batalha espiritual é exatamente no momento da minha e da sua fragilidade. E ele faz isso há muito tempo. Ele engana, ele seduz o mundo há muito tempo, como diz lá em Apocalipse, e o fará até o final. Seduzindo você, a mim e a você, nos tentando quando nós estamos frágeis, quando nós estamos fracos, quando nós estamos com fome. Ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe muito bem das nossas fraquezas. Assim como, inclusive, na terceira característica da terceira estratégia dele é acusar. Em primeiro lugar, ele engana, logo depois ele seduz, ele produz tentações para gerar acusação sobre os filhos de Deus. Apocalipse também, lá no capítulo 12, no versículo 10, foi dito que ele fora lançado. O diabo fora lançado, o acusador dos nossos irmãos, que acusa-nos diante do nosso Deus dia e noite. Há um outro texto aqui em Apocalipse que diz que os anjos louvam a Deus dia e noite, eternamente, incessantemente, dia e noite, louvando a Deus. E do outro lado, existe o inimigo das nossas almas que está nos acusando dia e noite, dia e noite. Foi assim exatamente que ele fez com Jó. E assim ele faz comigo e com você. Ele nos acusa. Ele sabe, ele conhece, Satanás ele sabe, ele conhece. Eu não sei, talvez o seu marido não sabe, talvez a sua esposa não sabe, o seu pai talvez não saiba, a sua mãe talvez não saiba, mas Satanás sabe dos seus desvios, sabe da sua corrupção, sabe dos seus pecados, e ele está diariamente, dia e noite te acusando diante do Senhor. Portanto, lave-se com o sangue do Cordeiro, e todo aquele que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, todos os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro serão perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, e não haverá, como diz a palavra de Deus, Romanos 8, 33 e 34, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, aleluia. Ele faz isso por mim, Ele faz isso por você. Agora, você precisa estar debaixo da sombra da graça dEle, do sangue dEle, e nenhuma acusação cairá mais sobre você. Nenhuma condenação, em que o inimigo pode continuar a enganar o mundo, o inimigo pode continuar a seduzir o mundo, e o inimigo pode continuar a acusar o mundo, mas a nós não. Nós não. Nós somos o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, lavado pelo sangue do Cordeiro, já redimidos, justificados, glorificados em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, revistam-se de toda a armadura da fé. Revistam-se de tudo aquilo que Deus dispôs para mim e para você, das verdadeiras armas que protegem você, que guardam você. Paulo citou a armadura da fé em Efésios capítulo 6. E ele nos deu lá vários exemplos do capacete, da couraça, do cinto, da espada, do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, dos calçados, da pregação do Evangelho, para que nós possamos lutar a batalha da fé. É uma ilustração muito prática. Por que ele ofereceu ao cristão uma armadura? Para ele brincar de futebol, para ele brincar de correr atrás de dinheiro a vida inteira, para ele correr atrás dos seus próprios problemas, para ele resolver apenas as questões do seu dia a dia? Não, ele é munido de uma armadura para que ele lute uma batalha que é espiritual. E se você notar lá em Efésios capítulo 6, a despeito da armadura de Deus que nós devemos revestir, há apenas uma arma ofensiva.
Você já parou para notar nisto? Apenas uma. Apenas uma. E qual é ela? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, só ela. Por isso, mais uma vez, as nossas armas, elas são principalmente defensivas, porque a batalha pertence ao Senhor e não a nós. É Ele quem luta por nós. Somente com a sua palavra e com o seu poder obteremos vitória. Em que todos os elementos, todas as partes da armadura apontam, mais uma vez, para o chamado a resistir. Um chamado à defesa. Um chamado a se posicionar e ficar firmes. E ficarmos firmes. E o único modo, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez quando Ele foi tentado por Satanás. Mas a palavra do Senhor diz, quando Satanás, por exemplo, disse, transforme essa pedra em pão, ele disse, não, assim diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Use a palavra, viva a palavra, se alimente dela, ocupe a sua mente com as verdades, com as promessas, com os salmos, com os hinos, com os cânticos espirituais, que vai munir você de toda a ferramenta, de toda a arma poderosa em oração para lutar a batalha da fé. Amados, Jesus, Ele disse, eu recebi do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem e Ele libera autoridade a nós. Foi o que Ele disse. Foi o que Ele afirmou. Ao enviar os 12, ao enviar os discípulos. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E isso se repete vez após vez nos evangelhos. Quando Ele vai, Ele impõe as mãos, Ele direciona, Ele ordena, Ele manda. O Deus que chama é o Deus que capacita. Jesus, Ele tem e Ele libera a autoridade sobre nós. Você tem convicção, você sabe o que significa isto? Jesus já ter liberado sobre nós poder e autoridade espiritual. Amados, expulsar demônios não é papel apenas do pastor ou de qualquer oficial espiritual da igreja. Orar pelos enfermos e ver os enfermos serem curados não é papel só nosso, é de todos nós. Orar e interceder pelos filhos, ler a Bíblia aos vossos filhos, evangelizá-los, apresentar Cristo a eles. É uma autoridade que já foi dada a você, e em nome de Jesus você o fará com poder e autoridade para transformar pessoas, para amar vidas, perdoar pessoas, curar feridas. Você pode fazer isso onde você está, lá no seu trabalho, no contexto da sua vizinhança, aonde você estiver. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e serpentes. Eu dei a vós a autoridade para expulsar demônios. Eu dei autoridade para vocês para curarem feridas, curarem enfermos. O Deus não é o mesmo? Não foi o próprio Cristo quem disse? Alfa e ômega, o mesmo, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não mudou. O que aconteceu conosco? Foi Ele mesmo quem disse, vós orai, se vós orai-vos, e pedirdes a mim em oração com fé, eu farei. Nos apropriemos dessa promessa, nos apropriemos com fé desta verdade. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Agora, essa autoridade espiritual na Bíblia, ela significa o quê? Há uma diferença entre poder e autoridade. Assim como um oficial da igreja, um sacerdote, um pastor, um líder espiritual, ele pode ter poder, mas talvez não autoridade. Porque ele não obteve credibilidade para isto. Assim como o crente que ele vem ao culto, ele aprende, ele absorve, ele sabe, ele pode tomar posse desse poder,
Não é porque ele tem a posição de crente que ele terá poder e autoridade para fazer o que ele precisa fazer na luta espiritual no dia a dia. Não! Há uma diferença. Poder tem a ver com cargo. A autoridade tem a ver com credibilidade conquistada. Não terá automaticamente autoridade aquele que adquiriu uma posição. A posição de crente. Não automaticamente o fato de você ter sido salvo em Cristo Jesus, mas vivendo uma vida irregular segundo as Escrituras, automaticamente a posição que você tem em Cristo, você pode ser salvo, mas um salvo sem autoridade. Mas creia, todo aquele que conquistar credibilidade pela intimidade e santidade com o Senhor, terá autoridade. Terá autoridade. A sua vida testifica uma vida séria com o Senhor. Portanto, não cabe a nós, enquanto frios espiritualmente, questionarmos a Deus, poder e autoridade, se nós não temos intimidade e santidade. Ok? O problema não está nas Escrituras, nas promessas, no Cristo que delegou a nós poder. Está em nós. Veja comigo. Note comigo que a Bíblia ensina que todo crente tem autoridade espiritual vinda de Jesus, mas nem todo crente pode praticá-la por falta de santidade. Ela foi dada a nós, mas ela não pode ser banalizada por nós. Amados, é Deus quem concede toda autoridade, sim. Todo poder e toda autoridade nos céus e na terra vem do Senhor. No entanto, Deus nos dá poder para tomarmos escolhas diante dEle e diante dos nossos. Quando nos rebelamos à sua verdade, não nos submetemos à sua autoridade, o diabo tem brechas. O inimigo nessa batalha vai ter brechas para acusar você, para enganar você, para distrair você, para seduzir você. E uma coisa é, um crente vibrante, um crente triunfante, que em sua fé absorveu e abraçou e se apropriou dessas promessas e viveu triunfantemente a batalha dessa vida, se apossando do vivemos triunfantemente em Cristo Jesus, as batalhas da fé, ou seremos crentes que chegarão ao reino dos céus dilacerados, destruídos, abatidos, derrotados. E realmente a única coisa que de fato salva é a graça merecedora de Cristo Jesus naquela cruz. E o que manteve aquele crente derrotado, persistente, foi uma graça bendita, teimosa, que o convenceu, que o fortaleceu, mas que perdeu o privilégio, o santo e bendito privilégio de viver triunfantemente, de viver vibrando com a vida espiritual, viver a autoridade espiritual que o cristão tem, experimentar as vitórias em Cristo, experimentar o avançar na fé, em que Jesus nos delegando a autoridade, Ele nos deu poder para a gente conquistar e fazer algumas coisas, por exemplo, como diz Atos capítulo 8, Atos 1:8, para pregar o Evangelho. Deus deu autoridade a mim e a você para pregar. Foi delegado sobre você, você tem poder e autoridade, no nome de Jesus, creia nisto, não tenha dúvida, vírgula sequer, do próximo colega, amigo, vizinho, que você puder ter uma oportunidade de levar uma palavra, de simplesmente dizer a ele, Jesus te ama. No poder do Espírito Santo, poucas palavras que podem levar aquele homem, aquela mulher perdido, caminhando para o inferno, a salvação em Cristo Jesus. Deus te deu poder para você pregar. Receberão sob vós o Espírito Santo e terão poder para testemunharem.
poder para ensinar aos outros a seguirem a Jesus. Jesus, ele disse, olha, recebi nos céus e da terra todo o poder, então vão e façam discípulos. Você já pode, você que é crente no Senhor Jesus, já batizado nas águas, você pode pegar a sua Bíblia e discipular alguém, caminhar com ele na fé, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, um jovenzinho na igreja. Convide ele, venha um sábado, está aberto para todos, vamos caminhar juntos. A sua experiência pode abençoar alguém, você tem poder para ensinar alguém. Sempre há possibilidade de ensinar e pessoas estão sedentas por aprender, e você tem capacidade, poder para isto. Em terceiro lugar, recebemos autoridade para vencer o medo. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, que nós não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de fé, um espírito de esperança. E é fruto do Espírito, a alegria, o domínio próprio. Lutar contra os nossos medos e anseios. Você recebeu autoridade para isto. E o inimigo ainda continua de alguma forma, tendo algumas pequenas brechas na tua vida, para tirar o sono. Para te fazer perder a convicção. Por que tanta ansiedade? Por que tanta excessiva preocupação quanto aos cuidados com a vida? Nós podemos vencer o medo, porque nós não recebemos um espírito de covardia, e você recebeu poder para isto, você recebeu poder para vencer o pecado. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele disse, olha, vocês têm poder para vencer o pecado, e na luta contra o pecado, vocês ainda não sangraram a ponto de darem a própria vida. Nós lutamos e nós temos esse poder para vencer os pecados ainda enrijecidos em nós. 1 de João, o evangelista vai dizer no capítulo 2, no versículo 14, filhinhos, vós já vencestes o inimigo, vós já vencestes o pecado, apontando para Cristo. Então você tem poder para vencer o pecado e, por fim, para fazer o que Jesus fez e mais. Leia comigo, eu queria que você abrisse esse texto. Por favor, projete aqui para a gente, João capítulo 14, versículo 12. Abra sua Bíblia, abra o seu smartphone, o seu celular, ou você que não trouxe, leia aqui com a gente, João capítulo 14, 12. Digo a verdade, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará as obras que eu tenho realizado. Olha só. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Amém? Você crê nessa verdade? Você crê que a igreja de Jesus, inclusive nós aqui como um sinal do reino, nós podemos ser e fazer o que Cristo fez e ainda mais, amém? Transformando vidas, pessoas alcançando nações, através de missionários, através de ações sociais, lá na Casa Acolher, lá na Índia, na África, nos Estados Unidos, seja onde for, entre os índios, entre os ribeirinhos, os favelados da nossa cidade, os famintos que há entre nós, nós podemos alcançar isso, amém? É possível, nós temos que crer. Nós temos que crer e nos apropriar dessa autoridade que foi delegada a mim e a você. Amados, não se engane. Quando impuseram as mãos sobre o pastor, quando deram autoridade a uma diretoria espiritual da igreja, isso não foi uma terceirização para que eles fizessem a obra. Eles apenas lideram a obra de Deus na igreja, a obra de todos. A todos nós, e com temor e santo temor diante de Deus, creia, a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus tem dado a você dons e talentos, sustento, uma família, uma vida, saúde, fé. Você tem escondido esses dons e talentos? Você tem guardado esses dons e talentos? Ou você tem usado eles
multiplicado eles, para que outras pessoas, para que vidas através de você sejam alcançados na pregação do Evangelho, ensinando e discipulando, lutando contra o medo, lutando contra o pecado e fazendo o que Jesus, e muito mais do que Ele fez em nós, através de nós. E para terminar, dentro disto, com muito zelo e temor diante de Deus, quanto mais autoridade, maior a nossa responsabilidade. Por isso seremos cobrados. A proporção do quanto você tem conhecido a Cristo aqui é do quanto Deus vai te cobrar lá. Eu lembro da história, para terminar, do Homem-Aranha, o personagem Peter Parker, que ele recebeu um poder sobrenatural. Ele teve poderes para ser um herói. E no começo da sua trajetória, ele foi muito irresponsável. Tanto que o seu avô foi morto pelo egoísmo dele. Quem já assistiu o Homem-Aranha sabe, vai lembrar. Mas antes, o seu próprio avô, o Ben Parker, ele disse a seguinte frase: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa é uma verdade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu e você temos a responsabilidade de ter recaído sobre nós o poder de Cristo. Deus vai cobrar de mim e de você. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus vai exigir da sua mão o sangue de pessoas que você poderia ter pregado o Evangelho. Deus vai cobrar de você o desviar de filhos que não voltaram para a fé. Deus vai cobrar de você, esposa, que não deu testemunho para o marido desviado. O marido que não levou a sério a fé em Cristo Jesus será também. Deus vai cobrar de você os problemas conjugais que você não resolveu. Deus vai cobrar de você os desvios até o último centavo. E tomara a Deus que sobre você esteja o sangue de Cristo, que pagou todas as suas dívidas, senão seremos condenados. Misericórdia. A intimidade deve levar à santidade, que deve produzir no povo de Deus a autoridade. Que sejamos um povo cheio de credibilidade, porque somos um povo santo. Um povo que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E nós vivemos a fé cristã com dignidade. Nós levantamos a bandeira da fé e honramos o nome de Cristo. E seremos parte de uma igreja que está, e eu queria chamar o pessoal do louvor para nós encerrarmos com esse cântico. Nós somos o povo. Eu não sei se foi programada uma outra música, eu sugiro a música que nós cantamos. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Podemos estar até perplexos, mas não desesperados. Nós queremos continuar de pé. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. E nós só permaneceremos de pé diante dos homens se nós estivermos de joelhos diante de Deus. Amém? Só haverá autoridade sobre nós se tivermos santidade em nós. Nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Você crê? Fique de pé. Você crê? Levante-se como parte de uma grande batalha, de um grande povo. E creia com convicção. Você é especial para esse grande batalhão. Você é extremamente especial. Sem você, essa grande equipe, esse grande time do Senhor, vai faltar você. Sem a sua fé, sem a sua convicção, sem a sua responsabilização nessa obra, vai fazer falta de alguma forma. Nós não seremos completos se você não abraçar essa causa. Amém? Faz falta. Você que nos acompanha pela internet, que não pôde estar presente, os irmãos que você tem sentido falta,
Fale para Ele: nós não somos completos sem você. Somos mais fortes quando estamos juntos. Sozinho eu posso ir mais rápido e tropeçar lá na frente, e sofrer sozinho, e morrer sozinho, mas juntos nós vamos mais longe, juntos chegaremos, até porque o próprio Cristo disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Vamos cantar.